Aleluia, aleluia, a minha alma adorarei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos nesta última semana antes de Pentecostes, uma semana chamada de Semana de Oração pela a unidade dos cristãos. Quando a gente já fala assim, pela unidade dos cristãos, às vezes o que vem na mente já é o ecumenismo. É claro que o ecumenismo é uma forma de promoção da unidade entre nós, católicos, e aqueles que se separaram da nossa igreja, os protestantes. O verdadeiro ecumenismo, ele é legítimo, ele é bom, e ele pode gerar, sim, conversões. Pessoas que retornam para a igreja através deste diálogo sincero, a partir da palavra de Deus, da verdade. O convencimento que nasce da própria fé e da razão. Mas não é somente isso. Não se trata de uma semana ecumênica. Se trata do que o próprio Senhor está dizendo hoje no Evangelho. O coração dessa semana poderia ser caracterizado por este Evangelho de hoje. Nosso Senhor vai dizer assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Jesus está falando aqui da unidade da igreja, que é uma categoria que a gente professa na nossa fé. É necessário que nós sejamos unidos. Quando a gente reza, por exemplo, o credo, o creio, aquele mais longo, se chama niceno-constantinopolitano, a gente diz assim: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Primeira
né? Creio na única igreja. Na una, santa, católica e apostólica igreja. Então, só existe uma igreja. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta igreja foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi confiada aos apóstolos. Foi confiada a São Pedro como o primeiro Papa da igreja. E ela continua existindo, sendo hoje confiada aos sucessores dos apóstolos, os senhores bispos e ao Santo Padre, o Papa. É a mesma e única igreja. E por isso então é uma semana que a gente precisa meditar e fortalecer os nossos laços de unidade entre nós, igreja, para que a gente não perca essa essência do cristianismo. O cristianismo não é uma realidade para se viver solitária. Um cristão só não é cristão nenhum. Quem inventou isto, infelizmente, além das heresias que nós tivemos nos primeiros séculos, foi justamente o protestantismo. Foi o protestantismo que começou com essa ideia de que é possível existir um cristianismo egoísta, né? Egocêntrico. Eu e Deus. Deus e eu. Olha que coisa linda. É claro que existe sim uma intimidade, eu e Deus, Deus e eu, mas não estou falando aqui disto. Eu estou falando de um cristianismo solitário. Você pode observar, o protestantismo é isso, é um cristianismo solitário. Se você for ler a doutrina protestante, você vai ver que na íntegra o negócio é a pessoa e Deus. Não importa os irmãos. Não importa. Igreja para eles não é essencial. Participa se achar que deve. Não existe preceito dominical para eles, né? Não existe lá uma lei que diz assim, ó, o protestante tem que ir todo domingo ao culto. Não existe. Não existe nenhum preceito que diga tem que ser associado ou ir numa igreja. Não. Eu e Deus. Deus revela para mim, eu abro minha Bíblia, Deus fala comigo, eu interpreto validamente pelo Espírito Santo que age em mim. Eu sou profeta, eu sou sacerdote, eu sou rei, eu sou tudo. Mas isso não é cristianismo, isso não é igreja. A unidade. É preciso que eu esteja unido a Deus e ao irmão, o próximo. Existe hierarquia, né? Existem vocações diferentes, ministérios diferentes. Olha para a nossa igreja para vocês verem. Quantos ministérios, carismas, movimentos pastorais a gente tem. Tem isso. Não é uma fábrica de salsichas, mas existe a unidade. Então, em que, padre, que se funda a unidade? Bom, primeiramente a unidade aqui, o ponto de unidade, o ponto de união é Jesus Cristo. E por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso contato com o Pai e com o Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o pontífice, isto é, Ele é a ponte que nos une ao verdadeiro Deus. Evangelho de ontem. Então é preciso estar unido a Jesus. Mas como que eu me uno a Jesus? Primeiro conhecendo o seu mandamento, a sua palavra, a verdade, como aparece hoje no Evangelho. Mas estando unido ao seu corpo místico, a igreja. A igreja não é uma associação. A igreja não é uma aglomeração de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Tão verdadeiramente como o corpo de Cristo é a Eucaristia. É tão verdade eu dizer assim, quando eu apresento a hóstia para vocês na Santa Missa, eu digo, né? A cada um, o corpo de Cristo. O que você responde? Amém. O que é amém? Assim seja, é verdade, eu confirmo, eu creio. Assim como eu faço isto, todos os padres fazem com a Eucaristia, que é verdadeiramente o corpo de Cristo, é Ele mesmo. Também a igreja o é.
A igreja é verdadeiramente o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, se eu perco a comunhão com a igreja, se eu trabalho contra a igreja legitimamente constituída, se eu desprezo o que a igreja ensina, se eu desprezo os sacramentos da igreja, automaticamente eu desprezo o próprio corpo de Cristo. É como se eu desprezasse a própria Eucaristia. E aí eu saio da comunhão. Aí eu passo a ter comunhão com quem? Com qualquer coisa, menos com Jesus Cristo. Por isso que a comunhão é tão importante. Porque é ela que nos garante a unidade em Cristo Jesus. Então, reforcemos esses laços de comunhão, nos respeitando, cada um na sua vocação, na sua missão, no seu ministério, no seu carisma. Não tem que uniformizar tudo como se fosse uma coisa só. Não, há espaço para os carismas, os movimentos, as pastorais. Nem todo mundo tem que ser pastoral do dízimo, nem todo mundo tem que ser pastoral, da criança, mas existe espaço para tudo. Nem todo mundo tem que ser padre, nem todo mundo tem que ser fiel. Cada um se encontra dentro do chamado, e aí a gente se completa. São Paulo falou sobre isso, quando disse lá das partes do nosso corpo, os carismas. Mas existe o princípio de unidade. Então fiquemos unidos na unidade que não exclui a diversidade de carismas e ministérios, mas que nos mantém em Cristo Jesus. O meu contato com Cristo Jesus é na igreja, não fora dela. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.